Você já viu uma imagem que parece estar em movimento, mesmo quando está completamente parada? Ou talvez tenha ficado hipnotizado por padrões que parecem mexer com a sua cabeça? Pois é, esse é o poder da Op Art. Mas como essas imagens conseguem enganar o nosso cérebro? E por que elas são tão fascinantes a ponto de até hoje influenciar o design, a arquitetura e até mesmo a publicidade? Bem, eu sou o professor André Luiz e agora vamos junto entender o que está por trás desse movimento, tanto na arte quanto no nosso cérebro. A Op Art é uma abreviação de Optical Art, ou arte óptica. Foi um movimento artístico que surgiu nos anos de 1960 com o objetivo de criar ilusões visuais que mexem com a percepção do espectador. Mas o que isso significa? Bem, pera lá, vamos por partes. Primeiramente, pensemos na ilusão do movimento. Artistas da Op Art criaram obras que parecem se mexer, vibrar ou até mudar de forma enquanto você olha para elas. Mas como elas conseguem gerar essa sensação de movimento em algo que é verdadeiramente estático? Como é que eles fazem isso? Bem, o segredo está na forma como os nossos olhos e nosso cérebro interpretam essas imagens. O olho humano capta a luz e as formas enquanto o cérebro tenta fazer sentido dessas informações. E é aqui que começa o grande truque. Quando os artistas da Op Art usam padrões repetitivos e cores contrastantes, eles criavam uma espécie de curto-circuito na nossa percepção. O cérebro, ao tentar processar essas imagens, acaba enxergando movimento ou profundidade onde não existe. Vejamos um exemplo clássico. Bem, o artista da Op Art, Victor Vasarely, usava formas geométricas e cores contrastantes para criar ilusões de profundidade e movimento. Uma de suas obras mais famosas é A Zebra, 1937, onde as linhas pretas e brancas ondulam e entrelaçam, criando a interpretação de que as zebras estão se movendo. E como se essas imagens pulassem da tela, mas na realidade é tudo plano. O que gera essa ilusão é o uso estratégico das cores e a repetição dos padrões geométricos. Quer outro exemplo? Então anota lá. Brigitte Riley, que ficou famosa por suas obras que parecem pulsar. Em sua peça Movement in Square, 1961, ela usou linhas e quadrados que se tornam cada vez mais inclinados, criando sensação de movimento. Mesmo que os quadrados estejam perfeitamente estáticos, a maneira como as linhas convergem e divergem engana o cérebro, que interpreta aquilo como uma onda, uma pulsação. Agora vamos pensar como isso acontece. Bem, nosso cérebro é programado para procurar padrões e tentar organizar o que vemos de uma forma coerente. Isso é a base da Gestalt. E aqui, ó, no canal já falamos sobre isso. Portanto, clica no link que está aparecendo aqui, ó. Cola os olhos, fica esperto. Quando confrontado com esses desenhos, ou seja, com esses padrões, ele fica confuso e acaba vendo algo que não está realmente lá. Isso acontece porque o olho humano, em vez de ver a imagem como um todo, processa partes dela separadamente e a repetição de formas gera uma sensação de movimento. Esses fenômenos visuais não estão presentes apenas nas obras de arte. Eles também aparecem no nosso dia a dia. Por exemplo, sabe quando você olha para um piso com um padrão geométrico e de repente parece que o chão está se movimentando ou criando ondas? Ou ainda, quando você vê um tecido listrado que de repente você olha e parece que ele está vibrando. Essas ilusões são uma forma simples da Op Art, que invadem nosso cotidiano sem que percebamos. E mais, muitos designers, arquitetos e até mesmo publicitários utilizam a Op Art para chamar a nossa atenção. Por exemplo, você já reparou em vitrines de loja, capas de livro ou até logotipos com padrões hipnotizantes? Isso não é por acaso. A Op Art atrai o olhar e uma vez que você está olhando é difícil desviar a atenção.
As marcas sabem disso e usam esses princípios para criar identidades visuais que capturam o público. Tá, você deve estar se perguntando, como isso pode ser cobrado então numa avaliação, hein, André? Conta aí. Bem, então agora se prepara. A chinela vai cantar. Esse tipo de conhecimento pode aparecer em questões de vestibular, Enem, se você é da graduação também pode cair no ENAD e até em concurso. Por isso, fica esperto. Vamos lá? Tá preparado ou não? Vamos nessa? Ó, por exemplo, as perguntas geralmente envolvem contexto sobre percepção visual, arte contemporânea ou até neurociência aplicada às artes. Por exemplo, imagine uma questão que pede para você identificar como artistas da op art usam contrastes visuais para criar ilusões de movimento. Ou talvez uma questão que peça para relacionar os efeitos visuais da op art com formas como o cérebro processa as imagens. Como a variedade de possibilidades é grande, aqui vão alguns pontos-chave que podem aparecer em avaliações. Por isso, tome nota. Vamos lá, fique espertão. Quando na questão falam sobre ilusão de movimento e profundidade, as perguntas geralmente abordam como os padrões repetitivos, contrastes e formas geométricas enganam o cérebro. Existem aquelas questões que também falam sobre a relação entre arte e ciência, e aí elas exploram a interação entre o funcionamento do cérebro e o impacto da arte sobre a percepção visual. Podem ainda lhe requisitar a interpretação de obras específicas a partir de análise, de uma obra do Vasarely, da Riley, entendendo como o uso de formas e cores provoca uma relação visual no espectador. Então, da próxima vez que você se deparar com uma obra típica da op art, já sabe, não é magia, velho, é ciência visual, fica esperto. E agora que tem as ferramentas para entender como essa arte, não apenas mexe com nossos olhos, mas também com o nosso cérebro, já dá para você ficar esperto aqui, E aí, você já tinha pensado algum tipo de obra como estas que vimos aqui? Conta pra gente nos comentários. Deixa aqui embaixo o que você está pensando sobre, o que você imaginou dessas obras, E não esquece, lógico, deixa aquele like, se inscreve no canal para mais curiosidades como essa. Até mais!